Bom, irmãos queridos, boa noite a todos. Fazendo um pouquinho diferente, não comecei falando que nem maluco. Passei com os exemplos clássicos que é muito comum que a gente venha acontecer em vários vestibulares. Eu percebo que a grande dificuldade, às vezes, na física é mais um cálculo que a parte teórica. O pessoal comemora quando tem uma teoriazinha, né? Por isso eu coloquei 4 exercícios clássicos para a gente tentar fixar aquilo que foi trabalhado nas últimas aulas. Primeiro, uma revisão maluca. Se descobriu que tem uma rocha que é amante dos metais, do francês ficou em português ímã. Magnetita é um óxido de ferro, é uma rocha estranha com propriedades bizarras. Atrai fortemente alguns metais, chamados de ferromagnéticos, como ferro, cobalto, níquel. Atrai fracamente alguns metais, como alumínio, alguns materiais, como alumínio e vidro, chamados paramagnéticos, e repele outros materiais fracamente. Esses materiais são chamados diamagnéticos. O ouro e prata são exemplos clássicos de materiais diamagnéticos. Outra coisa curiosa é que essa rocha misteriosa, quando pendurada por um barbante, ela oscila um pouquinho e de repente uma parte dela aponta para o polo norte, outra parte dela aponta para o polo sul do planeta. E então a gente chama de polo norte a ponta que aponta para o norte, e de sul, polo sul, a parte que aponta para o polo sul. Nasceu a bússola. Os chineses há milhares de anos já usavam as bússolas para se singrarem nos mares. Talvez por isso tenham sido os maiores navegadores, né? É uma coisa que a gente sabia relativamente há pouco tempo. Bom, cortando esse pedaço de rocha especial ao meio, a gente percebe que os polos norte e sul continuam existindo, inseparabilidade dos polos magnéticos. Outra coisa curiosa é que se eu esquento essa rocha, depois de uma certa temperatura, ela deixa de ser o ímã poderoso que era antes. Da mesma forma, se eu pego um pedaço de ferro, que é ferro magnético, vai ser fortemente atraído pelo ímã. Por qual polo, professor? Tanto pelo polo norte quanto pelo polo sul. Mas se eu aqueço esse pedaço de ferro acima de uma certa temperatura, diferente daquela temperatura da magnetita, o ferro deixa de ser ferro magnético. No começo não sabiam explicar. Quem pesquisou esse fenômeno foi Maria Curie. E aí a gente chama essa temperatura de ponto Curie, temperatura acima da qual os materiais ou o próprio ímã perde ou alteram suas propriedades magnéticas. Um sujeito tem uma explicação para isso tudo. Eu acho que tem um monte de ímã na matéria. A matéria, na verdade, tudo é cheio de ímãzinho. Aí, se esses ímãs estão todos alinhados naturalmente uns com os outros, isso vai ser um ímã. Num ferro, num pedaço de ferro, esses ímãs não estão todos alinhados. Por isso que o pedaço de ferro que eu estou na rua não é necessariamente um ímã. Mas se eu pego esse pedaço de ferro, aproximo um ímã, esses átomos, esses ímãs elementares se giram e se alinham. Aí, mesmo afastando o ímã do pedaço de ferro, esse pedaço de ferro agora está imantado. Ele vai funcionar como um ímã. Claro que se eu agitar ele, se eu bater ele, se eu aumentar a temperatura dele, ele vai acabar perdendo essa característica. Então, o que é um pedaço de ferro imantado? É aquele pedaço de ferro que eu aproximei de um ímã, organizei esses ímãs elementares, assim ao afastar esse pedaço de ferro do ímã, ele também vira um ímã. Não tão poderoso quanto o ímã permanente, mas ele fica um ímã durante algum tempo. Então, o pedaço de ferro está imantado. Essa ideia do Weber, que foi o cara que disse que a matéria é cheia de ímãs elementares, ajudava muito a explicar o ponto Curie, o ferro, o para e o diamagnetismo, a inseparabilidade dos polos magnéticos. Aliás, se a bússola funciona, é porque a Terra é um grande ímã. E se o polo norte aponta para o polo norte geográfico, e se nós sabemos que os opostos se atraem, então não podemos esquecer que próximo do polo norte geográfico terrestre existe um polo sul magnético, um pouquinho de magnetismo terrestre. Para tentar visualizar essa coisa invisível que tem em volta do ímã, é que a gente usa aquela ideia das linhas de campo. Na verdade, não é um delírio da mente do físico maluco, isso dá para ser detectado em experimentos, essas linhas. Linhas de campo magnético, também conhecida como linhas de força, emergem do polo norte, penetram no polo sul, jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Quanto mais afastado,
homenagem ao Biot, sujeito que desenvolveu uma parte da teoria. Esse vetor campo magnético é sempre tangente às linhas de campo. As linhas de campo magnético não têm começo e fim, elas são contínuas. E o sujeito foi dar uma aula de circuito elétrico, levou a bússola e percebeu que quando o circuito elétrico estava ligado, a bússola se perdia, mostrando que a corrente elétrica gerou o campo magnético, inaugurou o eletromagnetismo. Horst é o nome do cara. Aí Faraday, estimulado pelo seu mentor, o dono do laboratório no qual ele trabalhava, ô Faraday, está entediado, né? Por que não vai estudar a experiência de Horst, que provou ao mundo que corrente elétrica gera campo magnético? E o cara foi lá e ajudou a gente a compreender como é que se calcula o campo magnético gerado por corrente elétrica. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos fazer os 4 exemplos talvez mais clássicos do magnetismo, do eletromagnetismo. Primeiro, determine e represente o campo magnético gerado por um fio reto e longo percorrido por 10 amperes a uma distância de 2 metros do fio. Como o sujeito não desenhou o fio, tu vai desenhar o fio da posição que tu quiser. E é tu que vai decidir para onde é que a corrente elétrica está indo, já que ele pediu para tu representar. Não se esqueçam, as questões discursivas estão aí. Desenhei meu fio a 2 metros, né? Então, 2 metros do fio. Ele quer saber o campo magnético ali. Pega no fio com a mão direita. Pega no fio com a mão direita. E o dedão tu bota na corrente. Não dói, cara. O indicador e os amiguinhos penetram aqui e emergem aqui. Então eu sei que o campo magnético naquele ponto está penetrando no plano do quadro. Como é que eu represento esse vetor? Uma bolinha com um xizinho. Vou chamar de B em homenagem ao Biot. Se eu quisesse fazer um ponto aqui em cima, a 2 metros do fio, também valeria. Só que aí pegando no fio com a mão direita, meu querido, ó, o indicador aponta para ti, tá vendo? Para mostrar que o campo magnético está apontando para vocês, eu faço uma bolinha com um pontinho. Também funcionaria. Representei o campo magnético do lado e do outro do fio. Regra da mão direita. Essa parte foi fácil. Como é que se calcula o campo magnético gerado por um fio reto e longo? É aquela formuleta que nós tentamos desenvolver intuitivamente na aula passada. A maioria dos vestibulares fornece a fórmula. Eu não sei se o teu vestibular fornece. A UFSC, que é da onde eu venho, que é a prova que eu mais estudei ao longo da minha vida, fornece. O que é o μ0? Chama-se permeabilidade magnética, é um valor que vai ser fornecido. Alguém já decorou? 4π vezes 10 na menos 7. Quando decora, é um bom sinal. Não porque tu tem que decorar, é porque tu fez bastante exercício. Qual é o I que percorre o fio? 10 amperes. Dividido por 2π, e o que é o R da fórmula? É a distância até o fio. No caso, o enunciado disse que era 2 metros. Ah, que gostoso. 4π dividido por 4π dá 1. No vestibular não vai ser assim fácil, professor. Ah, vai. Eu acho que vai. O vestibular gosta desse tipo de coisa, para agilizar, para dar uma resposta bonitinha. 10 na menos 7 vezes 10. 10 na menos 6 Tesla. Tesla é a unidade de campo magnético. Determinei o campo magnético. É um vetor perpendicular ao plano do quadro, penetrando no quadro aqui. Tem este módulo, 10 na menos 6 Tesla. Se eu tivesse representado ele aqui em cima, esse vetor apontaria para vocês. Legal. Para a esfera representada na figura, determine o campo magnético no centro. Tem que ser no centro. No ensino médio eles não têm direito de nos perguntar qual é o campo magnético aqui, aqui ou aqui. Tem que ser no centro. Então só de ter perguntado o campo magnético gerado pela esfera, mesmo que ele não me avise que é no centro, tu tem que supor, é no centro. Determine o campo magnético. Como o campo magnético é uma grandeza vetorial, não custa desenhar mais uma vez. Pega no fio com a mão direita. Pegando no fio com a mão direita, não importa onde eu pego, se eu pego aqui, aqui ou aqui. Se o meu dedão está apontando na corrente, o indicador e seus acompanhantes apontam para dentro da esfera, nessa parte interna. Portanto, o campo magnético está apontando para dentro do quadro. Se eu fosse representar o campo magnético fora da esfera, aí sim, seria apontando para vocês, bolinha com
que é o módulo também. E a única diferença da fórmula da espira comparada com a do fio reto e longo é que não tem o pi. Lembra? Esse pi. Foi a piada idiota que eu soltei. Esse pi. Campo magnético Mi0, tem que decorar, bicho. Tu faz meia dúzia de exercício e decorou. 4pi vezes 10 a menos 7. Permeabilidade magnética é o nome desta grandeza, desta coisa. E corrente que percorre a espira, estava no desenho 20, dividido por 2 vezes R, o raio da espira, 0,5 metros. Campo magnético no centro da espira, 2 vezes 0,5 é 1, dividido por 1 não fede nem cheira. 4 vezes 20 é 80, 80pi. Acho mais elegante escrever 8pi. E aquele zero eu vou colocar como vezes 10. 10 na menos 7 vezes 10. 10 na menos 6. Qual é a unidade de campo magnético? Tesla. Tesão. Tesla. 8pi vezes 10 na menos 6. Professor, se eles colocarem em decimal, ué, só colocar no lugar do pi 3,14. Clássico. Legal. Nada demais. Não precisas ser o melhor em eletromagnetismo, mas a base eu preciso que tu saiba, cara. Tu saiba calcular caso apareça um fio reto e longo. Apareceu uma espirinha, não fica apavorado. Busca a formulazinha que não tem pi. Pega com a mão direita, o dedão é na corrente, vai dar tudo certo. Vai ficar mais gostoso agora. O solenoide. O solenoide é aquela estrutura. Cheguei a exemplificar, né? Como é que a gente geraria um Tesla, que é muito campo magnético. Mas vamos fazer uma mais clássica então agora. Um solenoide tem 1000 espiras e é percorrido por 50 amperes. Sabendo que o comprimento do solenoide é de 50 centímetros, olha que perigo! Olha o perigo da unidade. É de 50 centímetros. Determine o campo magnético no seu interior. Tem que ser no interior. No ensino médio não pode medir o campo magnético aqui, tem que ser lá dentro. Representando os polos magnéticos. Ele quer saber onde é que é o polo norte e onde é que é o polo sul. Como a corrente elétrica está subindo aqui nesse fiozinho, eu pego no fio com a mão direita e o dedão na corrente e eu percebo que o meu indicador está emergindo aqui da esquerda. Se as linhas de campo estão emergindo na esquerda e penetrando na direita, eu sei que aqui é o polo norte e ali é o polo sul deste eletroímã. Mas ele, além de saber a polaridade, ele quer saber qual é o valor do campo magnético. A fórmula do solenoide, quando tu olha no formulário, tu lembra dele é de Biot, e aí tu procura as 3 fórmulas clássicas para calcular o campo magnético. Aquelas duas são parecidas, tu pode confundir se tu não tivesse a técnica da ESPI. Agora, o solenoide é inconfundível porque é a única fórmula que tem o N, que é o número de espiras, e a única fórmula que tem o L, que é o comprimento. Mi0, já decorou, 4pi vezes 10 na menos 7. Corrente que percorre o solenoide, 50 amperes. Número de espiras, 1000, 10 na 3 é mais bonitinho. E muito cuidado, não vai usar centímetro, né, cara? É sistema internacional sempre, meu querido, meio metro. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2. Campo magnético. 0,50 dividido por 0,5 vai dar 100, ó. Dividir por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, é 1 meio, né? Usando fração. Então, esse vezes esse dividido por esse deu 100. 100 é 10 na 2. Vai ficar bem gostoso de escrever. 4pi, 10 na menos 7 com 10 na 5, 10 na menos 2. Tesla. Se nós fizéssemos 4 vezes 3, aproximadamente 12, né? Então deu 0,12 Tesla o campo magnético dentro do solenoide. Depois que nós vimos essas 3 fórmulas para calcular campo magnético gerado por corrente elétrica, nós vimos que se corrente elétrica gera campo magnético, quando eu arremessar uma partícula carregada dentro de um campo magnético, essa partícula carregada, ao se deslocar, vai gerar o seu campo magnético, que vai interagir com o campo magnético externo. Portanto, partículas carregadas se deslocando dentro de campo magnético, deve existir uma força. Nós chamamos essa força de força eletromagnética. E eu te apresentei intuitivamente que essa força eletromagnética depende do campo magnético, depende da carga, depende da velocidade da partícula e também depende do seno do ângulo. Ângulo entre o vetor velocidade
indicador é o fura-bolo, B de bolo, falei? E falei que era força. E aí é só se divertir. Isso é para partícula positiva. Se a partícula for negativa, tu pode usar a mão esquerda, ó, porque o vetor força aponta para sentidos opostos, enquanto a velocidade do campo magnético aponta para o mesmo lado. Se tu não gosta da mão esquerda, usa a mão direita e lembra que partícula negativa, a força é no sentido oposto do dedo do meio. Força eletromagnética. Citei que se a partícula penetra no campo magnético paralelo a ele, ela anda em MRU. Claro, né? Porque sendo que 0 é 0, e quando a força resultante é 0, o grande Newton já nos ensinou. MRU, repouso. Se eu abandono uma partícula carregada dentro do campo magnético parada, ela continua parada. Porque se a velocidade é 0, não tem força eletromagnética. Porém, quando a partícula penetra perpendicularmente ao campo magnético, a partícula descreve um movimento circular uniforme. E se a partícula penetra obliquamente ao campo magnético, ela desenvolve um movimento helicoidal. Isso é uma revisão do que a gente viu. Olha o que essa questão 4 nos trouxe. Uma carga de 2 microcoulomb. Tem que se adaptar, meu querido. Essa letrinha grega significa 10 na menos 6 microcoulomb. Possui massa de 5 gramas. Ó, estou querendo te ferrar. Que grama o quê, pô? É quilograma. Nós vamos ter que converter. E está com velocidade de 10 na 6 metros por segundo. Senhor, 1 milhão de metros por segundo não é exagero. Para partículas muito pequenas, não. Talvez para essa minha partícula aqui de 5 gramas seja um exagero. Mas isso nós vamos descobrir quando a gente terminar o nosso cálculo. E eu criei agora, nunca vi essa questão na vida, te juro. Pode assistir todas as aulas que eu dei na minha vida. Nunca foram esses números, eu acabei de criar os números. Até porque a porcaria dos números não vai mudar a física que a gente tem que aprender. Eu não gosto muito de numerologia. Sabendo que ela penetra em um campo magnético de Tesla, né? É o nosso B, bio. Esse é o valor do nosso campo magnético perpendicularmente à sua velocidade. Já me garantiu que o campo magnético é perpendicular à velocidade. Então já sei que o meu ângulo é de 90 graus. Determine o raio da curva descrita pela partícula. Raio da curva? A minha equação não tem raio de curva nenhuma. O cara teria que perceber que já que a partícula entra perpendicularmente ao campo magnético, ela vai descrever o movimento circular uniforme. E no movimento circular uniforme, a força resultante é chamada de força centrípeta. Portanto, o aluno tem que ter a astúcia de, ao ler a questão, igualar a fórmula da força eletromagnética com a fórmula da força centrípeta. Tu vê, o aluno tem que estar muito preparado para conseguir ter a calma de pensar nessa solução, ou ter treinado bastante, lógico. Quando eu faço essa igualdade, sendo de 91, eu vou cortar a velocidade com a velocidade ao quadrado, e já que ele me pediu o raio da curva descrita pela partícula, eu vou isolar o R. Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Como é que eu chamei essa fórmula para vocês? Eu dei nome para essa fórmula? Eu mostrei essa fórmula lá passada para vocês? Não? Então a primeira coisa nova que eu te mostrei. Tu vê, né, cara? Quando cai essa questão, e sempre cai. Difícil fazer vestibulares ao longo de um ano e não cair uma questão onde uma maldita partícula carregada penetrou no campo magnético. O cara tem que estar muito fera para lembrar, show, lembrei, força eletromagnética igual a força centrípeta, puxa as fórmulas, quando o vestibular dá as fórmulas e mata a questão. Só que nem todo mundo tem saco para treinar o suficiente para ficar fera em movimento circular uniforme, ficar fera em eletromagnetismo e juntar essas duas coisas na hora certa, pai, marcar um golaço. E aí vem a decoreba, vem o jeitinho brasileiro. Temos que apelar às vezes, a vida é assim, pô, nem todo mundo vai ser engenheiro, caramba. E aí, cara, eu cheguei um dia, dei essa aulinha, no outro dia parece aquele cara do fundão, malemolente. Professor, sabes a dedução da fórmula? É claro que eu sei que eu deduzi para ele na aula anterior, mas só pela pergunta eu já sabia. Ah, não sei qual é. Habib, me vê um kibe. É a fórmula do Habib. Habib, me vê um kibe. Ô Habib, me vê um kibe, cara! Meu, te juro, eu tenho aluno mala lá no fundão, não aqui, vocês são gente fina. Tem cara que é mala lá no fundo, sabe porra nenhuma de física. Aí ele, professor, caiu o Habib, ele sai comemorando que caiu o Habib, me vê um kibe, matou a questão.
Às vezes eu tenho um aluno foda, que estudou física pra caramba, mas não é o cara da decoreba, nem achou graça do Habib Fiumkini. E às vezes o cara que é foda acaba não acertando a questão, porque ela é um pouco mais elaborada e tem que deduzir uma formulazinha, né? Juntar duas equações. Então às vezes, cara, Habib Fiumkini te salva no vestibular. É uma das questões famosas, porque foi esse tipo de experimento que permitiu o homem relacionar a carga e a massa do elétron. Então é um experimento histórico, por isso que todo vestibular aparece esse tipo de questão. Na INED caiu essa questão do Habib Fiumkini, só que ele não pediu um raio, pediu um campo magnético ou pediu uma das outras grandezas. Então fica ligado, né? Tu não vai chamar o Habib só porque pediu o R. Pediu a massa, pediu a velocidade, pediu a carga, pediu o campo magnético, pediu qualquer uma daquelas letras. Chama o Habib. Tu só vai chamar o Habib quando a partícula penetrar perpendicularmente ao campo magnético. Aí tu mata a charadinha. Vamos ver substituindo os dados, se os meus dados foram realistas, já que eu acabei de criá-los. Massa da partícula, grama não, passa para quilograma, divide por 1000, 10 na menos 3, né? Velocidade da partícula, já está no sistema internacional, 10 na 6. Carga da partícula, 2 vezes 10 na menos 6, micro é menos 6. Campo magnético onde a partícula estava imersa, 4 vezes 10 na menos 3, Tesla. Agora acabou a física, é matemática básica. 10 na menos 3 com 10 na menos 3 dá 1. 2 vezes 4, 8, 5 oitavos, 5 oitavos. 10 na menos 6 passa para cima, 10 na 6. Totalmente ridículo os dados que eu criei. 10 na 12 metros. Cara, no laboratório, o sujeito que vê o experimento vai jurar que a partícula fez uma reta. O raio dessa curva é tão grande, que o cara vai jurar que ela andou em linha reta no laboratório. E em laboratório a gente quer ver os raios catódicos fazerem curva, a luz se curvando. No começo eles chamavam de raios catódicos, os raios esverdeados que surgiam na bola de Crookes. Com o passar do tempo eles descobriram que na verdade eram cargas elétricas, não era luz, eram elétrons. A descoberta dos elétrons, a bola de Crookes, foi através dessa equaçãozinha que a gente achou a relação entre a massa e a carga do elétron. Professor, se eu descobrisse a força, se eu descobrisse uma outra fórmula também, seria mesmo? Claro, sim. Obrigado pela observação, garoto. E eu vou te falar que eu era desse, eu não gostava da fórmula finalizada. Eu primeiro ia usar a fórmula da força eletromagnética, calcular a força, depois substituir na força centrípeta e calcular o raio da curva. Perfeita tua colocação. Eu já emendei uma na outra para poder soltar a piadinha e de repente conseguir ganhar, né, aumentar a chance daquele aluno que não gosta muito de fazer o cálculo, não está muito habituado a fazer as continhas, né? Ótima tua observação. Podia ter usado essa fórmula, calculado a força, substituído ali e isolado o R, ia funcionar certinho. Show! Outras perguntas. Se eu dobro a massa da partícula mantendo as outras grandezas constantes, o raio dobra. Se eu triplico a velocidade, o raio triplica. Grandezas diretamente proporcionais. Aumenta 4 vezes a carga da partícula, o raio diminui 4 vezes. São grandezas inversamente proporcionais. Aumenta em 10 vezes o campo magnético, o raio da partícula diminui 10 vezes. A UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, ela gosta muito de fazer esse tipo de perguntinha. Às vezes nem faz tu calcular, mas pergunta: uma partícula que penetrou perpendicularmente no campo magnético, podemos dizer que 0,1. Quando a massa dobra, o raio cai pela metade. Falso. Quando a massa dobra, o raio dobra. Show! Vamos ao novo, né? Aliás, essa partezinha foi nova, esse detalhezinho aqui foi novo, mas temos uma coisa muito mais interessante para discutir hoje. Eu, se não me engano, comentei também a fórmula do Bill, né? Eu acho na aula passada, né? Quando um fio está mergulhado em campo magnético. Acredito que devo ter falado dessa fórmula e devo ter falado da fórmula da força eletromagnética entre fios paralelos. Seria legal a gente exemplificar, mas eu preciso avançar um pouquinho. Na aula que vem, de repente, no nosso próximo encontro, eu faço exemplo das outras fórmulas que foram discutidas. Essas outras duas fórmulas: fio mergulhado em campo magnético, fios retos e paralelos, um fazendo força sobre o outro. Mas antes de fazer esse exemplo, vamos a algo muito importante, novo. Cara, corrente elétrica gera campo magnético.
corrente elétrica gera campo magnético. A natureza sempre se mostrou tão simétrica. Se corrente elétrica gera campo magnético, será que campo magnético não pode gerar corrente elétrica? Como será que a gente pode fazer para, através de um campo magnético, gerar corrente elétrica? Isso deve ser possível. Quando os cientistas começaram a investigar então essa capacidade da corrente elétrica gerar campo magnético, logo veio a ideia: vamos investigar o fenômeno oposto. Para a gente poder investigar essa outra parte do eletromagnetismo, eu primeiro vou ter que te ensinar uma coisa: fluxo magnético. Quando eu vou explicar fluxo magnético para as pessoas, eu fico preocupado, porque eu conhecendo um pouquinho do cérebro humano, eu sei que ele falha nas abstrações. O ser humano, quando ele vê a coisa acontecer, ele acredita. Mas, sabe aquela cadeira, vamos girar ela a 30 graus. Se tu já viu o fenômeno, fica fácil imaginar. Agora, se tu nunca viu a entidade da qual eu vou conversar, parece que é ficção científica. E aí é normal, o cara dá uma patinada. A matemática, ela começa a sacanear as crianças quando aparecem as letrinhas. No começo, a criança achava tudo legal. Quando aparece a letra, a maioria dos jovens trava, porque a letra passa a ser uma entidade sem explicação. Letra é número, gente. Nós temos que acreditar nas letrinhas como se fosse um número. Porra, tu nunca viu o campo magnético? No máximo na feira de ciência tu mexeu com imã e viu ali malha de ferro sambando ali no ar, bonitinho. Mas o campo magnético, eu te falo, né? Pô, a Terra tem magnetismo, nós estamos embebidos no campo magnético. Cadê essa porra que eu estou vendo? E aí é uma abstração, o cérebro tende a falhar. Aí eu vou falar de fluxo magnético, o campo magnético atravessando uma área, aí ferrou. Mas bambolê, todo mundo brincou, já brinquei de bambolê com vocês na aula? Não, né? Bambolê. Os meninos não tinham, de repente, a ginga do bambolê, mas pegavam o bambolê e saia arrastando uma paredinha do bambolê, jogavam um no cara do outro, guerra do bambolê. Todo mundo já brincou com bambolê. Cara, tu pode ter nascido num deserto, mas tu já botou o teu pé no rio, e tu já viu o rio escorrendo pelo teu pé. A maioria de nós já viu a água escorrendo por algum lugar. Então nós vamos brincar com bambolê e com rio. E eu te pergunto, como que eu calculo quanta água passa pelo meu bambolê quando eu mergulho meu bambolê no rio? Do que depende? Quanta água passa pelo meu bambolê quando eu mergulho meu bambolê no rio? Quando eu comento isso com os alunos, cara, ninguém discorda que maior o bambolê mergulhado no rio, maior ou menor o fluxo de água através do bambolê. Bambolê maior, mergulha na água, passa mais ou menos água por dentro dele. Deixa eu pensar, pequeno bambolê, mergulha. Super bambolê, mais água. Bambolê maior, passa mais água. Nunca um aluno se recusou a esta ideia tão lógica. Pequeno bambolê, super bambolê, mais água, é verdade. Todos concordam que quanto mais caudaloso o meu rio, maior o fluxo de água pelo bambolê. Riachinho do lado da casa, pouquinha água passando, mergulho o bambolê, passa pouca água. Rio, Cataratas do Iguaçu, mergulho o bambolê, vai ser arrastado pela água, de tanta água que vai passar pelo bambolê. Concorda comigo? Quanto maior a quantidade de água fluindo pelo meu rio, maior o fluxo de água pelo bambolê que eu mergulhei no rio. Essas partes ninguém discorda. A parte mais delicada, que essa galera concorda também, é a seguinte: vamos imaginar um rio perfeito. Meu rio não tem turbulência. No meu rio, as águas andam em linha reta, as moléculas de água em linha reta para lá, não tem turbulência, não faz zigue-zague. E eu vou mergulhar o meu bambolê neste rio. Tu aceitas que eu mergulhando um bambolê nessa posição, o fluxo de água é máximo ou mínimo? Aumentou ou diminuiu o fluxo de água através do bambolê? Está diminuindo, né? E se eu botar o bambolê nessa posição, paralela à água, vai ter água atravessando pelo bambolê? Não, porque a água teria que fazer um zigue-zague para atravessar o bambolê nessa hora, né? A galera concorda que o ângulo que o bambolê é mergulhado no rio interfere na quantidade de água que atravessa o bambolê. Se a área estiver virada para a velocidade da água, se a área do bambolê, fluxo de água grande. À medida que eu começo a fazer isso, diminui o fluxo de água. Se o bambolê estiver paralelo ao fluxo da água, virtualmente não flui água por dentro do bambolê. Tudo bem? Cara, então fechou. Vocês acabaram de entender fluxo magnético. A única piada sem graça é que não tinha rio nenhum, era o ímã. O rio, na verdade, era o campo magnético. Era o campo magnético
referência a área, ele usa como referência a reta normal área. Imagina que